Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Cast, que você toda quarta-feira assiste um episódio novo deste podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, antes de chamar o meu convidado, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal A Serviços de Administração, deixar seu like, seus comentários. Se você estiver me ouvindo no Spotify e ainda não seguir o nosso perfil no Spotify, aproveita, se inscreva agora e também siga as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre construção de marcas e o meu convidado é diretor de marca e produto da GWM Brasil, administrador André Leite. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Um prazer. Obrigado, Marieta. Muito legal estar aqui com vocês, não só como diretor da GWM, mas também associado do CRA, né? Verdade. Então o convite é dupla alegria de estar falando com o pessoal aí. A gente tem um prazer imenso de receber todos os nossos convidados, mas quando é um administrador registrado, o prazer é dobrado. Então, muito obrigada em dobro por você estar aqui com a gente. Bom, a gente vai iniciar já o programa com uma pergunta curiosa, né? A GWM Brasil chegou ainda assim um pouco desconhecida da grande maioria, já tendo que competir com outras gigantes. Eu gostaria que você nos falasse qual o grande desafio na hora de planejar o lançamento dessa marca global, num ambiente ainda muito competitivo e também muito regionalizado. Perfeito. Eu acho que tem alguns pontos, né? Primeiro, a questão de marca chinesa, né? Marca chinesa tem um histórico com o brasileiro, hoje mudando, mas no passado, estamos falando aí que nós estamos indo para o terceiro ano de emissão de nota fiscal, né? Então, somos uma empresa super recente no Brasil. Então, é um desafio muito grande de se quebrar essa mentalidade. Então, acho que as duas coisas que a gente trabalhou principal para jogar para a marca é a questão de experiência, né? E a questão de produto, né? Porque se a gente viesse com SUVs de uma maneira, né? Que é a nossa linha que iniciou, que foi o Ravo H6, não é tradicional com as outras marcas, a gente ia ser mais um no mercado. Então, a gente apostou muito forte na eletrificação, né? Hoje a gente tem essa característica, a gente é percebido como uma marca que a gente está mudando um pouco agora, mas no começo a gente falou muito dessa parte de eletrificação, então foi um dos pilares. E aí depois de experiência, porque a gente sabe que o grande ponto, né, e a gente conheceu o produto foi específico para cá, a gente sabia que ia ser um sucesso, a gente não podia quebrar a jornada, né? Então questões de você ter o processo de compra, que a gente começou com o nosso parceiro Mercado Livre, então a gente fala do Phygital, né? Você pode comprar o carro na sua casa, terminar na revenda, só na revenda, somente na sua casa. A gente entrega o carro para você na sua casa. E depois questão de serviços, né? Tem questão de disponibilidade de peças. Tem muita marca ainda hoje chinesa que tem uma questão de disponibilidade de peças que o carro fica parado, o cliente fica super chateado. Então a gente trabalhou muito, a gente falava muito no começo do lançamento que a gente tinha muito mais peça do que carro quando a gente começou. Então, era um motivo de orgulho, porque realmente dá diferença na hora de se posicionar. Porque você pode fazer a campanha mais linda, você pode ter o logo mais maravilhoso, só que se você não tiver a conexão de um produto que é único no mercado, uma experiência, você não acaba durando o que a gente tem hoje de força de marca, né? A gente ia perder toda essa possibilidade de criar algo do zero pela falta do básico, né? Então, acho que é o mais importante a gente sempre olhar nessas construções de marca se o básico está bem feito, para depois a gente fazer a construção desses adicionais que são super importantes, uma marca extremamente tecnológica, né? A gente falava também muito que é o outro terceiro pilar, que é o time brasileiro. Então a gente tem a parte dos profissionais, a gente tem diversos profissionais de diversas áreas, não só de montadoras, mas também de outros segmentos, de outras indústrias de tecnologia. Então tudo isso leva a você fazer o alicerce para poder construir a marca. Maravilha. E quais foram as principais estratégias de marketing usadas, principalmente nessa questão de quebrar esse preconceito, né, que algumas pessoas ainda têm sobre produtos fabricados na China ou empresas que vêm da China? Acho que isso está sendo quebrado, mas eu queria saber especialmente de vocês. Acho que um dos pontapés iniciais é a questão dos parceiros de negócio. Então, como a gente sabia que a gente ia trabalhar num ticket médio alto, né, pelo nível de conteúdo do carro, a eletrificação. Então a gente foi atrás de parceiros de negócio que se conectassem com o modelo que a gente estava desenvolvendo, então isso é importante. Não basta ter fundamento como concessionário só, mas também tem que ter afinidade com a proposta do projeto. Então a gente elencou aí, hoje são 28 grupos, então são áreas grandes de cobertura, né? E a gente
utilizou através da imagem desses grupos hoje, que eles têm, a gente tem concessionário de Porsche, Mercedes, Jeep, de outras marcas, então a gente se utilizou dessa credibilidade desses parceiros para poder se conectar com esse público local. E aí promover a experiência de test drive. Né? Então a gente, no começo, uma das primeiras experiências, a gente pegou Interlagos, então cada grupo tinha um dia, um box, trazer cliente, dirigir, fazer o pedido, então assim, foi maravilhoso, a gente ficou lá uma semana, conseguimos fazer também jornalista, fizemos funcionário, fizemos fornecedor, então toda essa construção para a gente criar proximidade e realmente poder mostrar para o potencial cliente que quer o produto. E assim, as pessoas saem de 2 voltas de Interlagos sorrindo igual criança, né? Então, você fazendo um 0 a 100 em 4,8 segundos, toda a questão da capacidade de frenagem, aceleração. Então, é importante poder construir isso. E aí a gente estava falando que a gente fez isso no final de janeiro, começo de fevereiro de 23, a gente só foi faturar carro em maio. Então, foi uma construção de base. Isso é muito interessante da cultura oriental. Uma pressa sadia, né? Eu trabalhei em outras empresas e tenho amigos que trabalham em outras automobilísticas, né? A cultura, às vezes, ela se atropela pelo volume e a gente fez uma construção realmente para estar chegando no momento para poder começar com um banco de pedidos e uma imagem muito positiva. E é muito legal você falar sobre essa questão da cultura, porque a gente sabe que essa cultura oriental é um pouco menos acelerada do que a cultura ocidental nesse quesito de comportamento de consumo. Como é que vocês veem esse encontro de culturas, né? A cultura oriental, a cultura chinesa com a cultura brasileira no hábito de consumo? Então, eu acho que assim, a cultura per si tem aprendizado das duas partes até hoje, né? Não é uma coisa que é uma construção fácil, você vê pela questão de hábitos das pessoas, a linguagem, tudo muito diferente. Então, a conexão ela fica mais difícil, né? Às vezes, o inglês, algumas palavras se perdem e tal, mas então tem esse aprendizado. O que eu acho interessante de você ver de cultura é porque eles trazem, como você tem um grande laboratório de 1 bilhão de pessoas, então você tem algumas práticas de digital, práticas de mídia, algumas estratégias específicas de ponto de venda que são bem interessantes, porque você tem um laboratório lá e você tem várias formas de ele executar alguma coisa e com isso você aprende. Né? Eles trazem muito desse conhecimento de lá e isso te desafia a estar fazendo uma coisa diferente. Isso é uma das coisas que eu acho que a GWM conseguiu colocar como diferente quando eu falo de experiência, por causa desses laboratórios, dessas experiências que tiveram lá na China e a gente poder colocar aqui. Né? Então, vai desde uma configuração de um produto, desde uma política comercial para um concessionário, como a gente pode fazer uma ação de vendas. Né? A gente faz muito evento com construção com os clientes, né? Eu não sei se você sabe, Maria, a gente é uma das poucas marcas que a gente tem um aplicativo, que é um aplicativo que não só faz as funções do carro, tá? Ele também tem uma comunidade dentro dele. Então a gente tem lá quase 60 mil clientes que interagem e colocam fotos, publicam as experiências com os carros. Tipo um fórum. É tipo um fórum, a gente chama uma rede social. Que bacana. Tá tendo problema, porque a gente não é perfeito. Tá tendo problema, reclama, pede sugestão. Então, assim, é uma interação gigante que a gente tem e isso é muito positivo. A gente precisa fazer pesquisa, vamos tratar um instituto de pesquisa e não sei o quê. Não, a gente já pega, já tem lá, joga o form, eles respondem, você já seleciona quem que é mais ou menos o target, vamos dizer assim. Então, assim, isso é muito rápido, né? Apesar de que eu falei para você agora um pouco da questão de uma pressa sadia, mas a gente consegue ter muito mais rapidez com você sai do tradicional de fazer o instituto, de ter todo aquele formulário e etc. E você já consegue ter uma resposta já para te dar um insight para onde você tem que ir. E também a parte também interessante na parte da empresa, a questão de níveis de aprovação. É muito mais rápido. Né? Tem uma construção diferente, até porque às vezes a realidade do que a gente tem aqui não é a de lá, mas são poucos níveis. Isso, quem trabalha em estrutura mais tradicional também sofre bastante, porque às vezes você tem uma ideia, vai trabalhar na implementação, demora 2 meses, a ideia já virou velha, não dá para fazer mais nada. Então, essa é uma das dinâmicas que eu acho muito legal de trabalhar com cultura oriental. Excelente. Bom, gente, a gente está vendo que a construção de uma marca ela vai muito além do que estratégias de marketing, do que ações mesmo direcionadas ao marketing. A gente está vendo que vai da questão da cultura da empresa. E eu gostaria de saber do André o seguinte,
Qual o grande desafio de vocês conseguirem levar até a ponta mesmo, por exemplo, até você, consumidor, tudo que foi planejado, tudo que é prometido nas propagandas, nas campanhas? A gente vê que vocês têm parcerias, as concessionárias também são grandes parceiras nesse processo, mas de tudo, o que é mais difícil, né, para vocês fazerem o nome de uma marca, ou melhor, não deixarem que a marca tenha uma imagem negativa? Eu acho que assim, o que você fala, você tem que entregar. Né? Então, às vezes, tem decisões difíceis que você vai tomar, mas se você falou isso, você vai entregar. Então, a gente quis trabalhar um exemplo, né? A gente trabalhou no começo com um pacote de tranquilidade, que a gente chamava. Porque assim, o pessoal vai comprar uma bateria, a bateria dá problema, o que acontece? A bateria é o valor do carro, não sei o que, essas mistificações, né? Não é tudo desse jeito, mas é o que está aí no mercado. Até questões de assim, eu tomo choque. Então, assim, para o nosso, que tinha essa tecnologia que era muito única, a gente realmente teve, por exemplo, esse pacote de tranquilidade, a gente estava dando uma cobertura adicional à cobertura da garantia, para alguns defeitos que, teoricamente, de repente você colocou num carregador, teve um curto, teve um problema na bateria, a gente aciona esse seguro separado para você não ter problema com a bateria. Tem uma investigação, tem uma questão de se não é mau uso e tal, mas a gente quis dar essa tranquilidade, entendeu? A gente já saiu com os carros conectados, então a gente já dava 2 anos de pacote de internet para consumo. Então toda essa questão para você criar uma proximidade, a gente fez para a gente poder trazer pessoas para experimentar. Então, assim, eu acho que você tem que ter essa questão de que você prometer, você realmente tem que entregar, e o conceito é simples, mas nem sempre ele é feito, porque às vezes tem umas decisões difíceis, envolve inclusive dinheiro, e você tem que fazer isso, porque você vai perder mais lá na frente. Então acho que como marketing, como guardião da marca, isso tem que ser muito bem perseguido pelos profissionais, e a questão de você criar algumas ferramentas para você falar assim, putz, vamos experimentar, vamos ver como é que é. A gente lançou também, a gente trabalhou, um dos primeiros marcas trabalhar plano de assinatura, que é outra forma de você criar experimentação. O plano saiu em 2020, acho que 24, se não me engano, pouco depois. Mas é aquele negócio, você vai, putz, eu vou comprar um carro chinês, eu não sei como é que vai ser, etc. Assina. Né? A gente fez a parceria de negócio com algumas grandes locadoras e a gente começou a oferecer isso e conseguimos também criar esse. É muito bom quando você vê, estava outro dia parando para olhar na minha garagem. Você começa a ver que a coisa tem bastante adesão, quando você começa a sair com algumas marcas que você costuma ver no dia a dia, começa a ver sua marca dentro da garagem. Então, eu já estou em uma vizinhança que já está povoando a garagem da maneira que eu queria. Então, é isso que a gente espera, porque a gente não é, pelo produto, a gente não é uma marca de comunicação maciça, né? Você não vê toda hora na Globo, você não vê a gente fazendo esse tipo de... Não desvalorizando, mas é o perfil da marca, você vai para uma questão mais focada no segmento, no consumidor e tal. Então, é bom que você vê esse trabalho vindo, né? A gente está aí com recordes de venda todos os meses, superando os targets, isso é muito bom, pela aceitação do consumidor. Hoje vocês focam mais em redes sociais, mídia... muito mais digital, muito mais digital. A gente tem um orçamento nacional que cobre praticamente as redes sociais e as mídias grandes digitais, e aí a gente tem um complemento que foca muito mais em experiência e algumas mídias, e as mídias locais, que é através dos concessionários. Então tem aí vamos dizer, tem uma construção conjunta aí para cada um, para a gente poder também respeitar, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, jornal é uma coisa do passado. Existem algumas regiões que têm relevância, algumas mídias offline ou mídias não tradicionais, que a gente deixa para o concessionário, que é importante, que dificilmente eu vou conseguir fazer por aqui. Sim, entendeu? Com certeza. Não se pode desprezar nenhuma mídia, Exato. Apesar da gente achar que as redes sociais hoje dominam, não, elas dominam sim, mas as outras mídias também são importantes. E por falar nisso, que gostaria de saber, na sua opinião, qual a diferença fundamental entre fazer publicidade e construir marcas sob o prisma da gestão? Então, o que eu acho que assim, propaganda é uma compra de um placement de mídia que você pode colocar qualquer coisa lá. Eu acho que visão de estratégia, planejamento de marca é super relevante. E aí a questão de mensagem criativa. Então, antes de chegar no placement da mídia, eu acho que são as coisas que eu acho que tem que ser mais bem construídas, mais bem discutidas.
Porque tem um outro lado, quando você fala de planejamento e construção de marca, que tem um início até mais rigoroso, vamos chamar assim, que é com o público interno. Você ter todos os stakeholders alinhados para onde está a direção, não é uma questão só de marketing, marca é empresa, né? É uma coisa do CEO até. Então, às vezes as coisas saem muito como um pensamento estratégico da agência e não tem aderência nos diversos níveis. Então, acho que esse é o primeiro ponto antes de você começar esse processo. Uhum. E aí, a partir disso, está todo mundo alinhado, os diferentes pontos de vista estão incluídos, aí você chacoalha, liga o liquidificador para fazer o processo. Chegando num processo que tem que ser uma coisa mais de médio e longo prazo, você não vai conseguir fazer mudanças de marca em curto prazo, aí você vai, que tipo de mensagem você vai estar falando para as diversas audiências, porque assim, eu converso com o meu funcionário de um jeito, com o jornalista eu converso de um outro jeito e com o consumidor de outro jeito. Na essência é a mesma coisa, mas você tem que entender essas variações que você tem que ter para cada público, e aí você trabalhar no criativo. Né? Criativo ainda pro latino, vamos chamar assim, não é só pro brasileiro, é muito importante. A gente é muito visual, a gente é muito emocional. Uhum. Então, essa provocação para você criar essa conexão do que você teve lá atrás para agora, para esse momento de entrega, é muito importante. E automóvel é um produto passional, né, brasileiro? Sim, sim. Uma das paixões dos brasileiros. Um dos bens mais desejados e, assim, é um bem que está ficando caro. Né? Então, o nível de seleção para quem tem a carteira para aquele veículo é cada vez mais severo, né? Porque tem opções, mas assim, a questão é mais, você não tem muita opção de bolso, né? Uhum. A restrição de orçamento, ela é uma coisa que, se você comparar um carro usado antes da pandemia, o valor hoje, mesmo zero. Não, e é muito bom você falar essa questão de preço, porque a minha próxima pergunta seria justamente essa estratégia de preço. O preço é uma estratégia de marca, né? E aí eu gostaria de saber, na sua opinião, como é que é possível que promoções sejam realizadas sem que elas prejudiquem o valor daquele produto? Boa. Essa é uma preocupação também quando a gente falou de experiência, que a gente levou muito a sério. Então, assim, o nosso modelo de negócio, ele é faturamento direto ao consumidor. Então, o que acontece com isso? Você tem um controle sobre os preços. Né? Então, o preço hoje que o consumidor entra num site, depois vai na loja, ou ele vai comprar em outro estado, que também tem essas, né? Uhum. Ele é o mesmo. Então, não tem variação. Então, com isso, a gente consegue proteger muito o valor residual. A gente teve várias pesquisas de jornalistas independentes que divulgaram que o nosso valor residual é o que menos cai em relação a outros concorrentes, tanto tradicionais quanto outras marcas chinesas. Então, para a gente é um ponto muito relevante, porque a gente faz promoção, a gente faz taxa zero, a gente faz seguro, mas valorização de usado, mas assim, a questão do preço, a gente fala que é preço único e nacional, justamente para a gente poder criar essa proteção de valor, porque o brasileiro ele tem um descontentamento muito grande na hora de vender usado, se ele perde muito dinheiro. O carro ainda tem um lado, diferente de alguns mercados tipo europeu, que é visto muito como um investimento ainda. Uhum. Então, você perder muito dinheiro nesse investimento, ele te dá uma renúncia em relação à marca. E o que é o pior de tudo, né? Que eu falei da minha garagem que o boca a boca ajuda, o boca a boca também atrapalha bastante. Se ele começa a falar, não compra porque essa marca eu perdi muito dinheiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como marca nova de balancear isso para não ter esse tipo de situação. Muito bom. Bom, gente, até agora vocês ouviram falar bastante, né, sobre como se pode construir uma marca, como a marca é construída. E agora eu gostaria de saber do André o seguinte: quais são as principais métricas ou as 3 métricas que você mais utiliza na sua rotina para realmente você tomar uma decisão ou mudar de decisão em relação ao marketing? Então, primeiro, assim, acho que o mais importante de tudo é vendas, né? Vendas isso está muito forte nessa cultura chinesa, é um ponto super legal dessa cultura, é a locomotiva. Então a gente tem que ajudar a empurrar a locomotiva. Então marketing para fazer propaganda, fazer campanha de marca, se a locomotiva não anda, não vão para lugar nenhum. Então isso para a gente importante, a gente olha a venda todo dia, tá? Performance individual dos produtos, segmentação, aí todo o pacotinho lá. Eu acho que tem uma questão de favorabilidade em rede social e no aplicativo. Então, menções, toda essa parte meio calar um NPS e tal, para a gente é super importante.
E falando de NPS também, a gente tem questão de satisfação de vendas e serviços, né? Porque dali você pega muita coisa na operação, né? Você vai desde uma questão de estrutura de um concessionário, de uma oficina, até um vendedor que um cara é um detrator. Não é o cliente que está falando nada de errado, é o cara que está fazendo tudo errado. Então, assim, essas coisas ajudam a gente a tomar uma base de decisão. Obviamente, quando você vai falando de tudo isso, então você vai falar desde o RH do concessionário, passando no EPS, e você vai falar de toda a parte de competição e cenário macroeconômico relacionado com o governo, né? Agora temos Copa, temos eleição, vai ser um ano muito movimentado. Não vamos entrar em discussão, né? Mas assim, sabemos que vai ser muito movimentado para várias indústrias. Agora, você lembra ao longo da sua carreira de alguma decisão que você tomou que foi contrariada pelos dados, ou vice-versa, né? Ou você teve que recorrer aos dados para tomar alguma decisão, e se no final deu certo? Então, a gente já teve algumas questões de precificação, que a gente usou questão de... É mais simples, mas o primeiro que me vem à cabeça, que você comentando, de elasticidade de preço. Quando a gente estava para lançar, inclusive, o Ravel, então a gente teve que fazer um trabalho aí de modelagem para entender direito essa precificação. O dado ajudou bastante. E eu acho que, assim, algumas decisões que a gente toma em relação à atitude da marca, não dá para esperar o dado para você reagir. Então, acho que tem um pouco também, voltando pelo time, que foi um dos pilares, essa bagagem aí que a gente tem do pessoal lá, de todos os diretores, os gerentes, eu acho que ajuda a gente a saber, isso aqui a gente já viu no passado, sabe onde vai parar, não precisa nem esperar um dado para poder reagir, porque já sabemos que temos que reagir agora, porque vai dar errado. E aproveitando que você está falando de time, como liderar um time que precisa ser analítico, precisa ser criativo, mas também está correndo atrás das metas a serem batidas, enfim? Eu acho que tem algumas coisas que passam dentro do tradicional, que eu acho que a questão objetivos bem claros, né? Você tem que também ter muita conversa e proximidade e não tentar, às vezes, falar assim, puxa, eu não vou dar esse feedback pro cara, porque eu acho que na próxima vai dar certo. Não, já corrige na hora e fala. Então, que é uma coisa que eu falo mais tradicional e também não é tão fácil, às vezes, de fazer, não é todo mundo que faz, é importante. E eu acho que tem um lado que eu lembro muito, que veio agora nessa pergunta, que é o nosso lado startup, quando a gente começou, né? Então, quando a gente começou 4 anos atrás, que a gente nem escritório tinha direito, não tinha a questão de luz, não tinha um notebook, tinha nada. Então, assim, por que eu estou te falando isso? Porque é legal, assim, quando a gente está com um grupo, a gente está liderando, a gente também tem que fazer algumas coisas serem mais suaves. A gente tem que deixar o grupo fluir. Então, quando a gente estava nesse modo mais startup, era muito isso, entendeu? Não tinha muita questão de, você é diretor, você é analista. Não, a gente tinha uma questão de construir e remar para o mesmo lado. Então, eu acho que essa questão de poder fazer isso com o grupo ajuda a coisa a fluir muito melhor. Isso ficou com vocês? A gente hoje já tem um amadurecimento, né? Não tem como, né? Você começa a aumentar muito o negócio, a fábrica começando agora. Então, sistemas de controle, procedimentalização, tudo isso acaba você tendo que se envolver, né? Você começa a ter mais exposição para questões de compliance, auditoria. Então, é o normal do amadurecimento. Eu acho que a essência não perdeu. Mas o dia a dia você tem um dia a dia um pouquinho mais estruturado, um pouco mais de uma empresa que está saindo aí. Então, nós vamos falando de vender 5 mil carros e mais, não é uma empresa pequena, faturamento grande. Então, tudo isso você tem que ter uma construção compatível, né, com o negócio. Agora, André, toda a sua carreira, pelo menos boa parte da sua carreira, foi construída no mercado automotivo. Gostaria de saber, ao longo da sua trajetória, o que mais você aprendeu, que hoje você consegue estruturar, né, suas ações para construir uma marca que seja imortal. A gente gosta de falar, às vezes, essa palavra imortal, mas que seja uma marca perene, que fique sempre, né, na memória dos consumidores de forma positiva. Eu acho que, assim, a questão eu construí a maior parte no automotivo, como você falou. Eu tive a felicidade de passar por várias áreas, isso me ajudou muito para poder ter uma visão mais holística do que seria um processo de preço ou uma questão de construção de marca, né? Eu comecei falando um pouco de mim. Eu comecei em finanças, eu tive 8 anos em finanças, e aí depois eu passei por estratégia de produto, fui regional de vendas, fui marketing na parte de lançamento de produto e também fui em comunicação de marketing, aí peguei os desafios da GWM.
Então, eu acho que eu poder usar tudo isso para tentar chegar nessa sua imortalidade, nesse conceito de imortalidade é importante. E imortalidade é você, às vezes, não precisar provocar inovação todo dia para criar uma marca que grude no consumidor. Porque assim, o consumidor ele quer ser tratado com respeito, ele quer ser tratado com, assim, ele entende que você pode ter problema, o problema não é ter o problema, é como você reage nesse problema. Então, eu acho que essas atitudes, aí voltando à questão do básico, eu acho que é o mais importante para você construir uma coisa que eu acho que, por exemplo, você pega a Toyota, é uma marca que tem muito disso, né? A qualidade não é a qualidade do produto só em si, é a qualidade do processo, do atendimento, de você não deixar o consumidor na mão. Então, as japonesas criaram muito disso. E você não vê grandes investimentos de mídia, alguns investimentos de produto até são menores do que algumas marcas que são mais challenger, vamos chamar assim. Mas eu acho que eles trabalham bem essa base, né? Você vê parte de pós-venda das japonesas extremamente sofisticado e forte em relação a outras marcas que estão só preocupadas com a jornada da venda. Então, eu acho que é isso que cria imortalidade, é você pegar os pontos certos que são relevantes para o consumidor e criar consistência disso ao longo do tempo. Mais uma vez, a gente está falando de uma marca de cultura oriental, né? Cultura organizacional oriental. Tem aí algum ponto de semelhança? Que curiosidade é essa, né? A gente está vendo, você citou a Toyota, a gente está falando da GWM. O que significa essa cultura organizacional oriental nesse sentido de trazer não só a trajetória da venda, mas o pós-venda também para o processo, essa preocupação com o pós-venda? É da cultura mesmo? É porque você tem uma questão, eles trabalham muito bem loyalty, né? Então, assim, é uma venda mais sadia, você manter na marca, né? Então, você diminui os investimentos e você consegue ter um público que vai te construir ao longo do tempo. Você consegue também, às vezes, e é um comportamento de marcas que estão nascendo, você tem marcas, a gente tem um pouco disso também. Tem muito conteúdo agregado no produto, então você carrega uma base de custo mais relevante, né? Porque você quer provocar uma reação de que o consumidor olhe para você. Então isso é básico, de muitas marcas provocam esse tipo de coisa, que você, quando você está com uma marca mais estabelecida, construída com outros valores, você já não precisa infligir muito nesse tema. Você consegue fazer uma base de custo um pouco menos de conteúdo, que é o que você acaba vendo nas japonesas, né? Você vê as marcas chinesas entrando agora, são carros extremamente tecnológicos, extremamente cheios de conteúdo, para justamente provocar um consumidor, para eles terem uma atitude diferente às marcas tradicionais que eles estão fazendo. A gente conseguiu fazer muito isso com as marcas que a gente colocou como premissa em novembro de 2022, a gente falava muito de Jeep, Volkswagen e Toyota, a gente conseguiu bastante consumidores de Jeep e Volkswagen, e a gente conseguiu também nessa parte da experiência que eu estava te falando, uma coisa bem diferente do que inclusive é a marca da China. A gente conseguiu muito cliente de marca premium, né? Então muita BMW, Mercedes e Audi, a gente conseguiu trazer esses consumidores para experimentar essa tecnologia. Vocês estão construindo agora a primeira geração de consumidores, né? Podemos dizer assim, como é que vocês estão trabalhando o feedback dessa geração para futuros lançamentos? Então, a gente tem, recentemente a gente teve alguns carros que a gente lançou no salão, né? Alguns, aliás, que a gente trouxe para demonstração no salão, faz parte de Plano Futuro, mas a gente está analisando ainda. A gente marcou com as comunidades, né? Você lembra que a gente tem um aplicativo? Sim. Então, a gente teve um dia que foram os ravaleiros, outro dia foram os tanqueiros, foram os oráculos, né? Cada grupo tem sua nomenclatura, justamente para a gente ouvir, né? Conversar, falar, a gente reclamar também faz parte, né? Então, a gente usa muito desse contato próximo para estimular a construção. A gente tem alguns eventos que a gente vai estar tendo esse ano, que as comunidades mesmo promovem, a gente deve ir lá e a gente é super abordado, super perguntado, quer saber quando que vai fazer isso, quando vai fazer aquilo. Então é um pouco de como a gente se conecta para manter essa geração aí viva, vamos chamar assim. Durante esses encontros, qual a pergunta mais curiosa vocês recebem sobre a própria marca, já que é uma marca que está se firmando ainda no mercado? São 3 anos, como você falou, Sim. Então é uma marca recente ainda no mercado. O que mais de curioso você já Eu acho que o que sempre vem é mudanças de produto, né? E no caso dos nossos carros que são conectados, não necessariamente a mudança de produto é uma geração nova, mas às vezes eles esperam atualizações de software, né? Então a gente, como computador, a gente atualiza o carro. Então eles falam, tem esse negócio aqui que eu já falei para vocês que a gente podia fazer diferente, vocês não conseguem fazer uma atualização, fazer um over the air, né? Que a maior parte das atualizações a gente manda um pacote via conexão remota para o carro.
Então, é um pouco dessa provocação que a gente tem. Então, saber de lançamentos que estão na China, provavelmente quando chegam aqui, e como algumas coisas que eles recomendam como melhorias, quando vão conseguir estar disponíveis para eles baixarem e atualizarem o carro. Agora, uma curiosidade que surgiu agora, as pessoas que buscam os carros de vocês, melhor dizendo, são pessoas mais tecnológicas, são pessoas que estão buscando tecnologia, ou elas estão realmente, de fato, se adaptando ainda a todo esse cenário, carros híbridos, carros elétricos? Assim, como todo lançamento de uma tecnologia nova, Marita, a gente tem as curvas de adoção e você vai ter o famoso early adopter vindo. Então aconteceu muito isso. A gente teve muita gente, até para dar um pouco de referência geográfica, de Santa Catarina, Florianópolis e Camboriú, que são lugares de status, vamos chamar assim, né, de trend, etc. E foi a maior parte clientes que fizeram bastante divulgação, inclusive, disso. Inclusive foi a maior parte da primeira leva de clientes que a gente levou para a China, né? Que a gente costuma todo ano levar alguns clientes para a China para participar dos salões, então as pessoas vieram de lá. E aí, com isso, a gente vai começando um trabalho com o brasileiro, porque vai ter desde o conhecimento da tecnologia, que não é muito nova, e eu te falei da questão do choque, né? Sim. Que às vezes as pessoas ficam, vai chover, como é que faz, né? E não tem nenhum problema, mas existe essa dúvida, né? Tem a parte de você passar a tecnologia, a parte de infraestrutura, né? Então, assim, não é todo lugar que você vai ter a questão do carregamento, com os carros que precisam de carregamento. E isso foi um pouco também do que a gente enxergou, de como a gente estava dentro dessa evolução, posicionado nos grandes centros, onde essas perguntas são mais facilmente respondidas, que a gente decidiu no ano passado mudar um pouco o posicionamento da marca. Né? Então, a gente saiu desse conceito exclusivo de nova energia e a gente falou de multi-energia. Né? Então a gente lançou no ano passado 2 carros a diesel, um SUV 7 lugares diesel e uma picape diesel, né? Que você fala, André, mas eu tô eletrificado e tal. A gente percebeu que a gente tinha uma perda de vendas porque tem uns consumidores que nunca vão entrar na eletrificação do jeito que eu espero. E a questão de uma marca, por mais que ela tenha uma estratégia e um protagonismo definido, ela tem que respeitar o que o consumidor está esperando. E não eu forçar minha condição porque eu estou engolindo um projeto da Europa que o cara não vai me adaptar, então tem que fazer o cara engolir. Não, a gente tem que olhar para a realidade. O Brasil tem, e a gente conseguiu, a picape está indo muito bem e o 7 lugares está melhor ainda. A gente está desafiando muito o líder do segmento, que é a SW4, de uma maneira assim e é legal de se ouvir porque assim, a gente tem concessionário nosso que está desde o começo, então está acostumado com a eletrificação, e quando a gente apresentou o plano, eu falei assim, o cara ficou meio assim, e tem concessionário que, nossa, o olho brilhou, porque ele falou assim, agora eu vou conseguir vender. Tem gente aqui que entra e fala assim, você não tem um carro diesel? Você não tem um carro assim? Eu não queria esse negócio do elétrico, eletrificado. Então assim, isso foi muito importante. A GWM tem, acho que uma característica legal, de novo falando das pessoas, a gente poder enxergar isso. A matriz é muito rápida, tem um portfólio extremamente amplo e a gente conseguir encaixar isso no mercado de uma maneira muito rápida e foi muito preciso. Então isso ajudou bastante a gente criar agora cidades do Centro-Oeste, do Nordeste, que tem uma construção diferente, tem um consumo, um perfil de consumo diferente, a gente poder estar junto com eles. Ou seja, vocês estão se adaptando ao cliente, não fazendo com que o cliente se adapte ao portfólio de vocês. Exatamente. Ótimo, maravilha saber disso, que os clientes estão cada vez com mais voz, né? Isso também faz muita diferença. Não, e é importante, porque a gente vê que tem muito projeto que às vezes vem lá de fora e não passa pela adaptação necessária. Inclusive acontece com outras marcas chinesas, tá? A gente tem na parte de produto, mas só para te dar uma ideia, e a gente já atrasou o lançamento por causa disso, a gente valida suspensão, direção, freio no ponto de vista de consumidor. Não tá bom, não lança. Tem uma ideia que teve uma reclamação de um carro existente, a gente tem um novo set de suspensão. Queremos colocar, traz para cá, vem as peças da China, trocamos no carro, testamos. Se não tá bom, não põe. Então, assim, isso é importante, porque não é o mesmo jeito. O chinês dirige como um colchão d'água. As estradas são outras questões, são perfeitas, né? Você tem velocidade de radar, é velocidade média, não é no ponto que passa. É um comportamento completamente diferente do brasileiro. Então, você tem que respeitar isso, porque senão você vai ter um produto errado e no médio prazo você vai falhar. Agora, conta pra gente uma curiosidade muito, muito interna de uma empresa, que é a seguinte: como você, como diretor de marca e produto, uma pessoa da área de marketing, convence o board da empresa que os resultados
gerados pela marca são tão importantes quanto os resultados de venda, né? Muitas empresas ainda, principalmente de médio porte, ainda acham que investir em marketing não é investimento, é um dinheiro que poderia ser recolocado em outra área. Como é que você vê isso? Quais são os principais argumentos? Eu acho assim, na construção que eu tenho na GWM, com os times lá, a questão de você fazer, quando você tem uma campanha de sustentação, ou mesmo um lançamento, tem que ter objetivo de negócio de vendas atrelado. Então, acho que em vez de você construir do funil de cima para baixo, o famoso funil, trabalhar reconhecimento do produto, consideração, etc., você tem que partir da venda. Quando você quer vender, e você faz a marca acontecer, mas nunca perdendo esse objetivo de negócio. Falei da locomotiva, né? Então, assim, é importante a locomotiva estar andando. E aí nem você bota o vagão de marca, você bota o vagão de consideração. E aí você constrói isso, entendeu? E aí as coisas vão andando e esse ecossistema roda. Se você ficar puramente como marca, que é super importante, mas é difícil de você metrificar, você ter um resultado de curto prazo, aí vem a percepção, puxa, será que eu precisava ter feito essa campanha? Será que eu realmente investi? Né? Você tem as questões de ROI, que você coloca assim, mas ROI tem que estar com a venda. Retorno no investimento é venda que você não é assim, eu aumentei minha base de seguidores no rede social. Isso é uma consequência, mas não é o principal. Você melhorou para a marca, você vai ter mais gente falando de você vai ter tido um monte de gente que vai virar seu embaixador. Se não vender, mas no final, se você não conseguir fazer que essa massa de alguma maneira tenha virado alguma coisa como negócio, você vai chegar e na hora que você fizer um status do dinheiro investido, você vai falar o quê? Aumentei meus, entendeu? Gerei leads. Putz, legal, é um ponto que você já deu um passo, para você entender depois a conversão. Bom, André, vamos agora para a nossa dica de leitura. Pode ser um livro sobre a nossa temática, a construção de marcas, como também sobre qualquer outro tema que você queira compartilhar com a gente. Eu tô lendo e deslendo, né? Porque às vezes o tempo, Marieta, fica meio complicado, mas assim, até pela essa questão de ser uma metodologia mais ágil, uma questão mais de processo mais rápido, testes e tal, eu estou lendo agora um livro de Growth Hacking, que eu acho que é interessante, é uma coisa que eu vejo as empresas puxando bastante, e acho que vai muito de encontro da locomotiva que a gente estava conversando aqui, de como puxar essa locomotiva com a questão dos conteúdos, mensagens e geração de negócio do Sean Ellis. Então, fica uma dica aí do pessoal. Se quem conseguir, eu acho que vai abrir alguns conceitos interessantes aí. Agora vamos falar um pouco mais sobre você. Você, como a gente já apresentou, formado em administração, profissional registrado aqui no CRA. Conta pra gente como a sua formação te ajudou a construir a sua carreira. Hoje você atua no marketing, mas como você mesmo falou, passou por diversas áreas, né? Como é que a administração te trouxe o alicerce para toda essa jornada? Antes do ensino médio eu já queria fazer administração, não sei porquê. Então, eu vou fazer administração. E aí chegou, eu passei por São Paulo, né? Então, o primeiro ponto para mim que foi relevante, que foi uma boa faculdade. Eu não morava em São Paulo, então eu consegui vir para a capital, que era uma coisa que eu queria ver, estar mais próximo disso. Eu morava em Arujá, então para mim foi importante estar passando também em São Paulo. E aí foram 5 anos de faculdade, né? E o último ano você faz com um foco em alguma especialidade e complementa com as outras, né? Então, eu me especializei em finanças, né? Das matérias, a maior parte foram financeiras, mas aí você tinha complemento de marketing, produção, planejamento. E então acho que essa questão foi interessante, não só do último ano, mas do curso inteiro, essa pluralidade de coisas que você vai acabar vendo, né, em relação a como uma empresa, né, reage como um organismo vivo. Então, acho que essa pluralidade da administração foi muito positiva para mim, me ajudou demais. E aí eu entrei na Ford como estágio em 96, na área de controladoria de preços, fiquei até 97. Aí eu trabalhei depois alguns meses na Gerdau, na parte de tela soldada, planejamento de produção. E aí teve a chance de me convidaram de volta e eu voltei, né? A primeira experiência profissional, você cria até vínculo, né? Sim. Então aí fiquei lá em finanças, controladoria de garantia, passei para a parte de preços depois de novo, trabalhei muito com preço de caminhão. Fui para a controladoria consolidação financeira, né, que é extremamente, puramente financeira.
E aí surgiu a oportunidade de eu estar mudando para a área comercial, na parte de varejo, de marketing de varejo, que era muita construção. Isso na Ford. Isso tudo na Ford. E isso que é legal, porque assim, você fala assim, pô, você tem 20 e poucos anos, você tem 20 e poucos anos de Ford, mas a cada 3 anos parece que eu estava numa empresa diferente. Uhum. Então, essa construção, eu acho que muito do curso também ajudou, porque o famoso job rotation tem uma questão da cultura da empresa de fazer, mas não quer dizer que ela tem a cultura, porque todo mundo acaba fazendo. Porque às vezes as pessoas não conseguem sair de algumas zonas, né? E não é errado, né? São pessoas. Então, aí surgiu essa oportunidade, eu fui para a área comercial, aí cuidei dessa parte de varejo, muita parte de incentivos de vendas e tal, e aí fui para a regional de vendas, aqui de São Paulo, voltei estratégia de produto, aí fui pingando de áreas de gerenciamento de marca, né, brand management que a gente fala, com diversos produtos, até finalizar na parte de comunicação de marketing, né, que aí eu trabalhei, aí um dos projetos que eu gosto de falar que os mais legais da minha carreira que eu pude fazer foi um Rock in Rio. Muito São legal. coisas profissionais que conseguem fazer e foi uma experiência fantástica. E aí depois, que é uma marca de carro, o que vai fazer na música, né? É o som do carro, não. A gente foi para uma marca de mobilidade, teve N construções, foi mágico, e parte de também um pouco menor, um pouco diferente, inclusive Libertadores também, que a gente acabou fazendo. Então foram 2 projetos. Aí depois começou essa questão estrutural da Ford, né? E aí eu acabei saindo em novembro de 21 e comecei em janeiro de 22 na GWM. E aí foi galgando aí as diversas funções, né? A empresa foi crescendo, a gente começou só com a Ravo, aí aumentaram as linhas de produto, aí teve uma parte agora recente que eu estava cuidando também da comunicação de marketing, agora a gente as áreas, como a gente vai ter muito lançamento, a gente tem por volta de 12 lançamentos esse ano, então você tem que ter uma coisa mais estruturada, mais organizada no processo do GTM, então a gente está dobrando as estruturas agora. Sim. Então assim, é legal, porque eu trabalhei numa empresa antes que teve questões de reduções estruturais por questões de negócio, decididas pelo board da empresa, e eu estou agora numa empresa que está com um outro board em crescimento. Então, são experiências assim, é um momento mágico, né, de você poder estar fazendo participando disso. Muito bacana. Fora que, voltando à questão da cultura, você saiu da Ford, uma empresa culturalmente americana, né? Bem estruturada, bem procedimentada. Como é que foi esse choque assim, cultural de empresa? Eu acho que assim, tem o choque, mas eu acho que tem um lado que te dá muita bagagem para você construir as coisas da maneira que são corretamente. Não que, André, o cara faz sacanagem, o cara faz... Não faz. Mas assim, você sabe como tem que fazer. Sim. E você sabe como é o certo a ser feito. Então assim, essa bagagem você não consegue tirar de você. Então a construção para uma cultura que está vindo nova, pode ter alguns preceitos diferentes, você já sabe como tem que funcionar e o que eles têm que fazer. Então você passa desde preocupação de se você vai ter criança, tem que estar com cadeirinha nos filmes, o cachorro tem que ter um cinto, como você tem que fazer um texto, um regulamento, que tipo de condições de consumidor. Então assim, a empresa americana ela é extremamente bem construída nisso. Isso te ajuda com outras referências que às vezes a referência que a pessoa traz é do mercado dele. Né? E não é uma questão porque é numa empresa chinesa, pode acontecer com uma japonesa, pode acontecer com uma europeia. O fato a visão da Ford, ela constrói muito bem a questão do que é o correto, baseado na essência lá de cima, e como esse correto se ajusta com as exigências locais. Então, essa escola é fantástica. São experiências complementares, né? Exato. Que você teve e está tendo. Ainda, que bom. Bom, aproveitando toda a sua experiência, a gente está aqui com um especialista, né, como a gente está vendo, qual dica você daria para um empresário, um empreendedor, principalmente de pequena, média empresa, que está nesse momento de construção de marca, mas ainda tem um limite muito grande em relação a recursos financeiros? Por onde ele pode começar uma estratégia que seja bem sucedida nesse perfil? Eu acho que assim, eu acho que rede social é uma coisa importante. Porque é uma vitrine que te expande para muitos lugares e não é só abrir um perfil, você tem que ter uma curadoria, uma geração de conteúdo, até para você mostrar o seu valor. Não necessariamente você tem que gastar como replicar mídia, isso é um outro passo. Acho que primeiro você tem que ter uma loja lá bem estruturada, com bom conteúdo. E eu acho que uma outra coisa que dá para fazer, outras 2 coisas, a parte de CRM também. Eu acho que tem construções super válidas de como você faz
sua marca chegar de uma maneira um pouquinho mais específica, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes vira meio over, né? Parte de meio marketing, outras ações. E eu acho que associação de marca, né? Eu acho que também, se a gente consegue estar criando associação com outras marcas já estão mais na frente, são mais relevantes, são complementares à sua, você pode gerar uma oportunidade de pegar e se irradiar. Então, assim, um exemplo parecido com isso foi mais ou menos como a gente não tinha como vender um carro aqui no Brasil, a gente foi junto com o Mercado Livre e abriu um e-commerce lá. E não foi abrir um e-commerce, foi abrir um e-commerce junto com uma marca que ia dar ia avalizar a GWM, porque o Mercado Livre é uma empresa séria, é uma empresa de reputação e etc. E a gente ia beber dessa fonte para provar que assim, nós estamos fazendo um negócio direito. Nós estamos com uma marca super renomada junto no projeto. Então, acho que esse tipo de construção também ajuda. É um pouco menor, né? A gente sempre pensa em grandes campanhas e tal, mas eu acho que, de novo, se você mantém consistência nessas 3 verticais, eu acho que você consegue criar uma coisa boa aí no médio e longo prazo. Só para a gente complementar, quando você fala dessa parceria com o Mercado Livre, como é que funcionava? Vocês utilizavam o e-commerce do Mercado Livre, faziam a venda, de onde é que vinham o veículo? Então, a gente tem, o estoque ficou lá no back-office, vamos dizer assim, né? Então, a gente abriu uma loja no Mercado Livre, Então, você ia lá, você fazia, até para organizar essa fila, né? Tinha muito cliente interessado, não tinha carro suficiente no começo e tal. Então, você fazia uma organização com o back-office de chassis e mais uma back-office de pedido sem chassis, mas você ia botando numa lista. Então, o cliente ia lá, ele dava R$9.000 de entrada, tá? Escolhia a cor, versão, tudo. R$9.000 de entrada, pagava no débito, no Pix, e aí você tinha lá um carro reservado. E aí, conforme o carro ia chegando, ficando pronto, você fazia o processo de final da comercialização, porque aí ele pode pagar à vista, ele vai querer colocar um usado na troca, então tinha uma construção de acordo com a modalidade, o jeito da forma de compra, ele acabava fazendo e, de novo, podia fazer direto de casa, não precisava nem ir no concessionário. Obviamente você tem usado, provavelmente você vai ter que fazer uma avaliação em loco, é normal isso, né? Mas foi um pouco dessa construção que a gente foi fazendo, então era R$9.000, fazia essa entrada e depois todo o processo de pagamento, etc., do saldo ia ser feito diretamente com o concessionário de acordo com o modo de compra. Você acha que essa modalidade que vocês, né, dividiram aí com o Mercado Livre, o Phygital, vai ser uma tendência do mercado de automóvel, né, automobilístico? Mas eu acho assim, de novo, associações, né? Porque assim, geralmente as marcas têm os próprios e-commerce. Então você tem uma questão de você estar dirigindo para um ambiente seu, o esforço, e às vezes você tem as pessoas que você está atingindo, elas vão diretamente lá para você, então é uma construção super dirigida, mas também tem aquelas pessoas que estão navegando aí em várias e tem interesse de repente no carro, mas de repente não estava olhando para um GWM, ou não estava, ia ver mais para frente, e você consegue dentro do Mercado Livre aparecer. Então isso também é relevante para a gente, você aumenta a base, né, de potenciais compradores, entendeu? Eu acho que quanto mais você conseguir ter essas questões de outras plataformas, eu acho saudável. Porque elas irradiam por conta própria, né? Elas têm uma base de fidelidade delas que as pessoas vivem lá dentro. Então é bom você estar ali do lado, né? Falando sobre tendências, a gente vê muita empresa, muitos diretores, seja de marketing, seja de outras áreas, falando sobre o uso da inteligência artificial na hora de tomar decisões. Como é que vocês estão acompanhando esse movimento da inteligência artificial e como é que ela está direcionando também as diretrizes, né, que vocês tomam? Então, eu acho que assim, a inteligência artificial tem hoje um papel fundamental nas questões mais de transitórias, né? Então, você passando um pouco por call center, atividades repetitivas, eu acho que isso é super válido, tem que colocar em função. Realmente livra para você cuidar de outras coisas, e eu acho que tem um lado que eu uso muito no meu dia a dia, às vezes trabalhar algumas perguntas em IA para te gerar insight. Então isso para mim é muito bom, porque você às vezes precisa sentar com aquela folha em branco e você tem um monte de ideias, assim, mas como é que você estrutura isso? Qual que é o ponto principal de cada uma? Como é que você... Então, assim, você usar a IA para te traduzir, às vezes eu vou em diferentes IA, eu acho que isso é super positivo, profissional, mas acho que tem mais construção. Na parte de produto, a gente tem uma IA regenerativa no carro, aprendendo questões de comando, questão de comandos de voz, questão de jeito de falar dos consumidores.
na nuvem, vai rodando isso e vai atualizando. Então também tem um lado assim, tem o dia a dia profissional e tem o dia a dia do produto que está evoluindo com isso. Acho que vai ter mais coisas, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa chata, né? É uma coisa que quando você dirige um carro e aí fazendo uma correlação é com sistemas de direção. O carro freia sozinho, acelera sozinho, né? Às vezes no trânsito é legal, mas o brasileiro gosta de dirigir. Então não pode ser uma coisa muito chata, restritiva. Então acho que se souber usar direito para somar, acho que vai ser... Não tem como fugir, é importante, tem que fazer, tem que se atualizar, né? A gente está já preparando treinamento específico, que não é todo mundo, por mais que você tenha uma base até jovem na empresa, mas não é todo mundo que está super ligado nisso, e às vezes as pessoas trabalham muito mais na geração do insight do que você trabalha uma automação de tarefa. Então tem que olhar por esse prisma também, né? Muito bom. Bom, gente, para encerrarmos aqui esse bate-papo com o André, fala pra gente, na sua opinião, qual a competência você acha mais relevante hoje para um profissional da administração que atua na sua área, né? Então, eu acho que o ponto principal é você estar... essa pluralidade que eu estou te falando, né? Às vezes as pessoas, por afinidade, se concentram muito em algumas coisas. Eu convido as pessoas a abrirem um pouco mais esse leque, trabalhar elementos de outras verticais, seja de finanças, não gosto de número, me dou bem com número, precisa entender de número, entendeu? Tem que ter uma ideia de acontece na ponta, né? Você ir num revendedor, né? Vou usar o exemplo de concessionária, falar com o cliente, não precisa ser amostra estatística 100 mais, com 95 de intervalo de confiança, não. Vai falar, vai conhecer a pessoa que compra seu produto, que compra seu serviço, que ele fala, como é que ele é, porque às vezes a pesquisa, eu falo muito disso, né? Ela te dá o dado, mas ela não te dá o sentimento. É verdade. E o dado sem sentimento não gera insight. Então é importante você ter essa construção, e às vezes se prende muito porque a amostra da população esquece. É olho no olho e, vai lá. Então, é uma recomendação que te ajuda a abrir um pouco e te dá um diferencial quando você estiver falando numa reunião, porque você está com a voz do cliente ou o sentimento do cliente, entendeu? E extrapola o dado isso. Muito bacana. Bom, gente, assim a gente termina esse bate-papo com o André, nosso administrador registrado aqui no CRA São Paulo. Como eu falei no início do nosso programa, um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Compartilhar com você, na verdade, você compartilhar com a gente, não a sua experiência na área de marketing. Quem quiser te acompanhar melhor depois do nosso programa, onde é que te encontra? Nas redes sociais? Então, quem for encontrar, pode ir lá no LinkedIn, André Perrella. Tem outro codinome, do Leite vai pro Perrella. Vocês me acham lá e vai ser legal poder trocar mais experiência aí com vocês. Maravilha. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADMcast. Eu sou Maria Rita Werneck e como eu falei para vocês, né, é um grande prazer receber vocês em cada episódio aqui do ADMcast, que toda quarta-feira você assiste um episódio novo. Não esqueça de se inscrever no canal Serviços da Administração, deixar seu like, seus comentários, sugerir novos temas, novos convidados e também de nos seguir tanto no Spotify quanto nas redes sociais do CRA São Paulo. Até o próximo ADMcast.